A mídia argentina continua fazendo seu papel fundamental de enganar as pessoas sem sequer conhecer como funcionam as ideias econômicas do novo governo argentino. Eles vêm falando abertamente que o governo de Javier Milei estatizou a dívida privada. Quais dívidas? Vamos conhecer, vamos entender o que efetivamente aconteceu, mas para chegarmos nesse ponto, é importante que entendamos as 9 principais medidas anunciadas nessa primeira fase, logo nos seus primeiros dias de governo, as suas consequências e por que a mídia segue enganando brutalmente a seus leitores, desinformando intelectualmente, falando que Milei estatizou uma parte da dívida privada. Pois bem, no primeiro dia do governo, eles começaram a anunciar algumas das medidas. Quais foram essas medidas? Passarei aqui as principais dela e as suas consequências. E antes disso, é importante que tenhamos ciência dos motivos pelos quais essas medidas, que parecem mais radicais ou menos gradualistas, apesar de eu acreditar que daria para ser mais ainda, mais direta ao ponto ainda, mas falaremos disso adiante. Qual é a situação real da economia argentina? Eu especifiquei aqui alguns pontos principais que é importante que tenhamos em mente. Pois bem, vamos falar um pouquinho disso aqui. O déficit fiscal da Argentina hoje está na casa dos 15% do PIB, ou seja, 5% desse déficit é gastos governamentais. O déficit fiscal da Argentina hoje está em 15% do PIB, sendo 5% de gastos governamentais e 10% são juros da dívida, que está em mais de 130% ao ano, ou seja, a cada ano, apenas pelo juros da dívida, esse montante dobra de tamanho, ou seja, é uma bomba completamente impagável. O Banco Central está com reservas líquidas negativas de dólar, ponto importante que nós falaremos daqui a pouco. Há uma emissão desenfreada de moeda nos últimos anos, nas últimas décadas, mais forte ainda no último governo, inclusive do Massa, que perdeu as eleições para o Milei. Isso se transformou num vício para a Argentina, imprimir moeda para financiar os altos gastos governamentais. Segundo uma última estatística que eu vi na Infobae, a base monetária na Argentina, o total de moeda em circulação por lá está 8 vezes maior do que os passivos argentinos. Ou seja, você tem muita moeda em circulação, essa moeda em circulação faz com que ela caia de valor e uma moeda desvalorizada leva naturalmente a um processo inflacionário. Seguindo aqui, os subsídios hoje na Argentina está por volta de 8% do PIB. Isso faz com que os preços estejam reprimidos e mesmo assim a inflação oficial está em mais de 150% ao ano, enquanto na rua se diz inflação de mais de 400% ao ano. Preços de transporte, combustíveis, energia, água estão todos subsidiados e isso é mais gasto público, mais dinheiro do pagador de imposto para manter um preço artificialmente baixo. Outro preço que segue controlado é o câmbio, ou seja, a moeda não tem livre oferta e demanda. Como a gente sabe quanto vale realmente um peso, um dólar frente ao peso? Aquilo que pagam na rua. Como eu vim explicando e nos meus vídeos diários, quando eu estava lá em Buenos Aires, das últimas vezes agora que eu fui para acompanhar as eleições no primeiro e no segundo turno, na rua você troca um dólar por 1.000 pesos. O câmbio oficial estava 1 dólar, 400 pesos e isso mudou ontem, que é uma das medidas que nós vamos falar agora. A dívida do governo está por volta de 400 bilhões de dólares, ou seja, quase 100% do PIB. Isso somando dívidas com organismos multilaterais como o FMI, mais as obrigações com exportadores e importadores, que também falaremos disso hoje, tem a ver com a parte da enganação da mídia sobre a estatização dessa dívida, mais as dívidas do Banco Central da República Argentina com o próprio Tesouro. Obviamente, o destino disso não tem
outro, senão a hiperinflação. Inclusive, Milei falou que a Argentina poderia seguir um caminho de 15.000% de inflação ao ano. E não duvide, isso realmente pode acontecer. No Brasil, nós tivemos 3.000% de inflação ao ano lá nos anos 90. A Argentina vem carregando esse problema desde então, ou até antes disso, com alguma pausa ali nos anos 90 no governo Menem. E a inflação disparou brutalmente. Agora que acabou literalmente o dinheiro e não tem mais como sustentar os subsídios ou preços artificialmente baixos, nem mesmo o subsídio ao controle de preços da moeda, o que a gente vê é um peso que desvaloriza a cada dia e a inflação tende a crescer cada vez mais. Portanto, a Argentina ela tem uma situação estrutural de anos, um país viciado em geração de déficits, onde o governo gasta mais do que arrecada e ele imprime moeda para financiar esses gastos, para cobrir os seus gastos correntes, que são sempre crescentes. A Argentina, olha aqui, brutal esse dado. Nos últimos 150 anos, a Argentina teve déficit em 113 anos. São 75% dos anos. Nos últimos 150 anos, tiveram déficit e não superávit. Ou seja, mais uma bomba que é impagável e sempre se paga com inflação. Nesse caso, com hiperinflação. Portanto, o resultado é um peso, a moeda local extremamente desvalorizada e que não tem mais confiança alguma na população. Passamos isso no final dos anos 80 e começo dos anos 90 no Brasil. Uma pobreza de quase 50% da população, sendo 10% de indigente. E uma inflação, como eu falei, oficial de 150% ao ano, quando na rua falam de mais de 400%. Assim, o que a gente vê desse resultado todo, de uma inflação galopante, a disparada da dívida pública e o salto do dólar frente ao peso, seriam os efeitos e não as causas dos problemas argentinos, que quando voltamos sempre na origem dele, vamos chegar em governos que gastam mais do que arrecadam. A Argentina, como eu falei, dos últimos 150 anos, 113 foram de déficit. Imagina acontecer isso na sua casa, na sua empresa. Não tem como. Um país, da mesma maneira, em algum momento quebra. Só que ele demora mais pelo fato de poder imprimir a moeda, que chega numa situação de hiperinflação. Pois bem, dito isso, conhecendo o cenário da Argentina, vamos conhecer aqui quais foram as 9 principais medidas anunciadas por Luiz Caputo, o ministro da Economia argentino. Seguindo a fala de Javier Milei, ele falou abertamente, e isso tem muito a ver com a forma do novo governo se pronunciar, ou a forma do Milei se pronunciar desde a época de campanha. Não mentir aos seus ouvintes e, portanto, falar a verdade. E a verdade é, como ele fala abertamente, no hay plata, no hay dinero, ou seja, não tem dinheiro. Acabou por completo o dinheiro da Argentina. E isso aconteceu em décadas. Não será em poucos dias ou meses que a reestruturação será feita e a Argentina passará a ser novamente um país saudável. Pois bem, com isso, Luiz Caputo, ministro da Economia, anunciou, começando pelo No hay plata, as 9 principais medidas que eu coloco aqui na tela para vocês. Primeiro dela, o Estado não renovará o contrato de trabalho de funcionários que tenham menos de 1 ano de vigência. Naturalmente falando aqui dos funcionários públicos, para diminuir a carga de gastos. Vamos lembrar que quando a gente mostrou há pouco tempo que a Argentina tem 15% de déficit fiscal, sendo 5% de gastos governamentais, ele quer atacar de cara esses 5 pontos do PIB. E isso, obviamente, passa por essas medidas aqui. Não renovará, portanto, os contratos de trabalho de funcionários que tenham menos de 1 ano de vigência. Próximas medidas anunciadas: suspensão por 1 ano dos gastos públicos com publicidade. Na verdade, esses gastos eles são irrisórios frente ao déficit fiscal argentino. Esses gastos com publicidade no ano passado representaram 34 bilhões de pesos. Isso dá mais ou menos 34 milhões de dólares, levando em consideração a cotação verdadeira, a cotação da rua, quanto a população precifica o peso, que basicamente $1 são mil pesos. Então, 34 milhões de dólares realmente é muito dinheiro? Claro. É uma medida importante de ser anunciada? Claro, mas não é isso que vai dar algum resultado prático, mas é extremamente importante que sigam cortando todos esses gastos desnecessários. Seguindo aqui, redução de 18 para 9 ministérios.
e, consequentemente, de 106 para 54 secretarias. Com essa medida, eles querem diminuir em 50% os cargos gerenciais da máquina pública e 34% os cargos de confiança. Próxima, redução ao mínimo das transferências discricionárias do governo central para as províncias, ou seja, diminuir o montante de dinheiro destinado, saindo do governo central para as províncias. Por quê? Não há plata. Simplesmente por políticas peronistas, kirchneristas das últimas décadas, que simplesmente acabou por completo o dinheiro na Argentina. Seguindo aqui, importante, suspensão das licitações de obras públicas e cancelamento de contratos de obras já licitadas que ainda não começaram. Abre aspas aqui para o Caputo. Dinheiro sempre acaba no bolso dos políticos e isso nesse governo acabou. O que ele quis dizer aqui, ouvindo o discurso dele por completo, é que quando você tem obras públicas, o dinheiro sempre vai parar, uma parte dele, no bolso dos políticos que efetuam aquelas obras. Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil e a gente sabe muito bem, sem precisar citar nomes. Seguindo aqui nas medidas importantes. Redução dos subsídios aplicados aos preços de energia e transporte. Abre aspas para ele de novo. Subsídios se pagam pela população mais pobre através da inflação. Nunca saem de graça. E é justamente isso. Eu tenho um vídeo feito essa semana exclusivo para os membros da minha comunidade, em que esse vídeo eu expliquei como funciona, fazendo um resumo do livro de As 6 Lições de Ludwig von Mises. A minha comunidade está disponível no site brunomusa.com.br. O QR Code está aqui na tela, o link está no descritivo do vídeo também. Então, lá eu faço vídeos exclusivos semanais, encontros mensais ao vivo, encontros trimestrais também ao vivo, que vai ser essa sexta-feira presencial, e aí a gente faz relacionamento entre as partes, relacionamento entre todos dessa comunidade, e lá, obviamente, podemos falar abertamente coisas que no Brasil temos que hoje, infelizmente, tomar cuidado por ter uma mera opinião. Então, se você acha que é importante isso, para que eu possa continuar fazendo essas análises, possa continuar realmente buscando a fonte lá na origem dos problemas e tentar trazer o máximo da minha opinião e que a gente debata isso, concorde ou não, mas que debatamos isso, será um prazer tê-lo conosco na nossa comunidade. Pois bem, eu fiz um vídeo explicando os malefícios dos subsídios, como isso sempre se paga usando dinheiro público e esse dinheiro público leva ao endividamento governamental maior e isso leva a um processo inflacionário, que quem paga isso é sempre o mais pobre. A inflação sempre prejudica os mais pobres, portanto o subsídio nunca sai de graça. Seguindo aqui nas medidas. Manutenção dos planos de governo que estimulem a geração de empregos e fortalecimento das políticas sociais. Para mitigar os impactos das medidas que tendem a gerar mais inflação no curto prazo, Caputo informou que Milei determinou um aumento de 100% no auxílio pago por filho às famílias carentes, além de um aumento de 50% do valor do auxílio alimentar para a mesma população. Antes de Milei ganhar as eleições, ele falava abertamente que a Argentina vai piorar muito antes de melhorar, e não tem como. A moeda seguirá se desvalorizando por todo esse processo que nós estamos falando aqui, e moeda mais valorizada vai fazer com que a inflação acelere, ainda mais que ele precisa retirar os subsídios que enganam a população, mas causam distorções gigantescas que vão levar a uma hiperinflação ainda maior. Então, no curto prazo, os preços continuarão subindo até mais forte do que estava, até ele conseguir colocar a economia nos trilhos através da responsabilidade fiscal, que tem a ver com o final desse vídeo, que a mídia está jogando contra novamente sem conhecer, e a gente vai explicar, vocês vão entender isso aqui como. Com todo essa diminuição do gasto, ele acha que ele consegue, ou ele fez as contas com certeza, que ele consegue aumentar o auxílio pago por filho às famílias carentes, porque eles vão sofrer mais com a inflação que vai continuar subindo por um tempo, e também o valor do auxílio alimentar para essa mesma população mais carente, mas já reduzindo, buscando sempre inicialmente esse 5% do PIB de redução de gastos, tá? Pois bem, continuamos aqui. Outra medida anunciada extremamente importante, ele anunciou a desvalorização do peso em 54%. Agora, o peso dito oficial vale $1,800 e estava valendo pouco menos que 400 e poucos pesos. O aumento provisório também foi anunciado de impostos sobre importações e exportações, as chamadas retenciones,
de produtos não agropecuários. E também anunciou que em breve, mais ou menos até março, os subsídios à exportação serão eliminados. E aqui vale a pena nós falarmos um pouquinho disso. Eu já expliquei em outros vídeos, eu fiz uma live explicando ontem sobre isso, que lá você tem hoje vários câmbios. Então, na rua, que é o verdadeiro, que é o que vale, que é o que as pessoas precificam, o peso, $1, você compra por 1.000 pesos. $1 vale 1.000 pesos, tá? Só que você tinha a cotação oficial, que antes valia, até poucos dias atrás, $1, 350 pesos. Depois, o próprio Massa, ainda enquanto presidente, desvalorizou um pouco essa moeda oficial, só que na verdade essa moeda oficial não valia para nada. Valia para importadores e exportadores usarem, só que você tinha um controle, ou seja, há um limite, que a gente vai falar daqui a pouco, do montante disponível desses dólares, até porque os dólares subsidiados estavam acabando, porque as pessoas não querem negociar num valor que obviamente não corresponde à realidade, é um mero número determinado pelo governo. Então, o que ele fez de imediato agora? Diminuiu, desvalorizou o peso, se aproximando ao máximo do que ele está negociado na rua, que é o valor real. Então, na rua está $1, 1.000 pesos mais ou menos, e ele desvalorizou agora esse oficial de $1 para 800 pesos. E a gente vai entender daqui a pouco a importância disso. Seguindo aqui, substituição do atual sistema de importações por um sistema que dispensará a aprovação prévia de licenças. Portanto, um estímulo ao livre comércio. Lá na Argentina, você precisa de autorização para absolutamente tudo, um estado completamente burocrático, e quando você importa, você precisa comprar dólares do Banco Central para pagar aos fornecedores, aos vendedores. E como não tem dólar, o governo também limita esse tipo de coisa. Isso vai no cerne da questão sobre a tal da estatização mentirosa que a mídia vem falando, que a gente vai falar daqui a pouco. Pois bem, como foi a receptividade de todas essas notícias ao mercado? No dia seguinte, que foi essa semana, os mercados subiram brutalmente. Quando a gente vê aqui na linha verde, eu peguei apenas 2 exemplos para citar aqui. Na linha verde, a gente vê as ações da YPF, que é a estatal venezuelana, que passou por um imbróglio lá em 2012, quando a Cristina Kirchner era presidente, e a Cristina Kirchner estatizou, expropriou da espanhola Repsol a empresa YPF, e agora tem que pagar uma multa de 16 bilhões de dólares. Tem um vídeo no meu canal explicando detalhes sobre isso. Pois bem, se olharmos aqui no gráfico no lado esquerdo, veja que o dia que o Milei ganhou, como essas ações subiram brutalmente, bem no canto esquerdo aqui. Depois se mantiveram mais ou menos estável, subiram até mais, mas não chegou a ter uma queda, ou seja, o mercado está muito mais otimista. Para falar em números, a YPF, desde a vitória do Milei, subiu 71%. Se olharmos a linha azul de baixo, esse é o índice MSCI Argentina, é um ETF do índice da Argentina negociado lá fora. Ele já subiu 30% desde a vitória do Milei. Seguindo aqui, esse é o risco país da Argentina. Essa linha amarela que eu coloquei no canto direito aqui do gráfico é o dia da eleição, ou seja, o risco país Argentina já caiu 30% desde a vitória do Milei. Portanto, a receptividade no mercado ela foi extremamente importante e avalizando todas essas medidas iniciais anunciadas. Provavelmente tem um segundo pacote de medidas que vai no cerne da questão, que é o grande problema das LELIQs, como eu já falei aqui, mas vou dar uma repassada. Tem um vídeo meu explicando, então não vou detalhar aqui para quem já assistiu entender qual é a verdadeira bomba fiscal da Argentina. Mas resumindo, as LELIQs são as letras de liquidez, e essas letras de liquidez são títulos de dívidas emitidos pelo Banco Central da República Argentina, em que eles pagam taxas de juros para quem empresta, para quem financia a dívida argentina, e esses juros está em mais de 130% ao ano. Portanto, só de juros, a dívida do Banco Central cresce mais de 130% ao ano, muito mais do que dobra. E aí você tem uma dificuldade de novos financiamentos por conta desse risco. E mais, o prazo médio dessas LELIQs são de 28 dias, ou seja, ninguém quer emprestar. Quem empresta a um prazo longo, com medo de tomar calote. A Argentina já deu mais de 10 calotes na sua dívida depois dos anos 2000. Esse é o grande problema da bomba que precisa desarmar. Como pagar essas LELIQs? Como é que o governo anterior vinha fazendo? Ele vinha imprimindo dinheiro
para amortizar as dívidas que venciam no dia, imprimia mais dinheiro, esse dinheiro entrava na economia, a moeda desvaloriza mais e isso leva a uma inflação brutal. E aí, qual é o segredo agora? Como pagar essas Lelics sem ter que imprimir ou sem poder imprimir dinheiro, senão a inflação vai subir ainda mais do que ela já vai continuar subindo no curto prazo, pelo que eu falei aqui. Basicamente, o plano do Milei é estabilizar, trazer uma confiança de que ele cuidará do fiscal, assim a Argentina passa uma imagem de que agora ela é responsável fiscalmente, terá sobras de dinheiro ou, no início, diminuição dos gastos para poder, em algum momento no curto prazo, sobrar dinheiro para começar a amortizar a dívida. Aliás, em paralelo, fazer as privatizações para ganhar o dinheiro e aí sim ir amortizando essa dívida. Conforme você vai passando uma confiança maior para o mercado, os juros vai caindo e com os juros em queda você consegue naturalmente reabrir as torneiras de crédito de financiadores externos e locais para o governo e ele começa a botar as suas contas em dia. E esse é o grande problema. A discussão que é, será que ele deveria já de cara dolarizar antes de trazer essa, digamos, busca pela responsabilidade fiscal? Essas são discussões que eu já tive, inclusive, com o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Miss Brasil, numa live que a gente fez. O caminho que o Milei tem optado é estabilizar fiscalmente e aí depois partir para a dolarização. Vamos lembrar que ele soltou um comunicado do Banco Central oficial falando que a dolarização não é uma negociação em aberto, portanto será feito. Não foi dito, obviamente, quando. E eu tenho para mim, convivi ali dentro do bunker com ele, tive a oportunidade de falar ali com pessoas próximas a ele, que sim, esse caminho seguirá. Mas veremos. E aí a gente chega no grande problema que eu venho falando aqui. Realmente, como a mídia fala, o Milei estatizou uma parte da dívida privada. O que a mídia quer dizer quando ela fala estatizar? Antes disso, vamos ver umas capas de jornais aqui para não falar que não tenho fonte disso. Ou seja, peguei 3 principais que eu achei aqui de jornais que não são jornais grandes, como o Clarim. Não achei que o Clarim fez matéria sobre isso, pode ter ou não achei, mas peguei aqui 3 principais jornais que me apareceram quando eu fui entender por que eles estavam falando que o governo do Milei estaria estatizando a dívida, e achei El Periódico Express, Agro Digital e um outro falando sobre o primeiro escândalo do Milei: o governo estatiza a dívida privada por 30 bilhões de dólares. O governo Milei estatiza a dívida comercial privada de importadores. Milei estatiza a dívida de importadores em dólares. E aí que a gente vai entrar agora no ponto para entender que isso é uma mentira, mas o que eles querem dizer com essa estatização e por que de fato eles estão falando que é isso, quando na verdade não tem nada a ver. Quando você fala em estatizar a dívida, está implícito que todos da sociedade que pagam impostos serão obrigados agora a arcar com essa dívida. Essa é a socialização da dívida. Nada mais errado do que o princípio tão aberto e claro sustentado pelo Milei de ser libertário, assim como eu me defino também. Ou seja, quando nós defendemos a abertura geral do mercado, você não tem a socialização nem do lucro, nem do prejuízo. Cada um arca com as suas responsabilidades. E quando você fala em socialização do prejuízo, significa que todos os pagadores de impostos terão que arcar com esse prejuízo. Exatamente como agora no Brasil, que depois de 8 anos, depois de 5 anos, as estatais voltaram a dar prejuízo. Novidade? Zero. 5,6 bilhões de reais de prejuízo que as estatais voltará a dar agora por volta em 2023, depois de dar mais de 200 bilhões de lucro nos últimos anos. Pois bem, 5,6 bi de prejuízo que quem pagará? Nós, pagadores de impostos, através do dinheiro do governo central, que é nosso. Ou seja, isso é uma socialização de um prejuízo. E não é isso que está acontecendo na Argentina com esse novo plano anunciado pelo Milei. O que acontece na Argentina é que os amigos do rei, assim como também aconteceu aqui no Brasil, e acontece, eles têm mais acesso a dólares. Lembra que eu falei que o dólar na rua vale $1, 1.000 pesos? Pois bem, para importadores e exportadores é um pouco diferente. Você tem um dólar subsidiado, que o governo abre mão de parte do valor a receber, portanto, dinheiro público, aí sim, uma socialização do prejuízo feito nas últimas décadas na Argentina, em que
aquelas empresas que o governo permite importarem e exportarem, porque tudo dependia da aprovação do governo centralizador e socialista que tinha a Argentina por décadas, esses amigos do rei, esses empresários aí, eles basicamente tinham acesso a dólares subsidiados. Ou seja, se você vai fazer uma importação, vamos supor que um argentino, um importador argentino vai importar um fertilizante qualquer comprando lá de fora. Esse vendedor lá de fora, esse fornecedor lá de fora, ele precisa receber em dólares. Só que o importador argentino, ele tem pesos. Então o que ele faz? Ele vai ao Banco Central da República Argentina, troca o peso por dólar, pega esses dólares e faz o pagamento lá fora ao fornecedor, ao vendedor. Simples, certo? Certo, em condições normais. Em condições atuais, o Banco Central da República Argentina não tem dólares há muito tempo. A reserva líquida é negativa. Então, quando o importador comprava, ele ia lá, entregava os pesos dele e o Banco Central falava, não tenho dólares, no hay plata. E aí o que acontece? Ele prometia entregar os dólares daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses e falava para o importador, pode comprar, eu te dou aqui um financiamento, te dou um tempo, você compra a prazo com o seu fornecedor lá fora e daqui 1, 2, 3 meses eu te dou esses dólares e você faz o pagamento a eles. E aí, o grande problema é que passado 1, 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, não há plata. Portanto, a dívida que nós vamos falar agora aqui, que a mídia muito desinformada e muito mau caráter vem falando, é a dívida dos importadores. Lembra quando eu falei aqui nas manchetes que eles colocam aqui, Milei estatiza a dívida dos importadores em dólares, o que, como eu falei, vamos ver agora, é uma tremenda de uma mentira. Essa falta de dólar na Argentina, que tem a ver com as intervenções nas últimas décadas, controle de preço, controle de câmbio que leva à escassez do produto, como a gente sempre viu e continua vendo, porque ainda tem pessoas mal intencionadas que ainda acreditam que controle de preço pode dar algum benefício, e dá no curto prazo, no curtíssimo, porque daqui a pouco isso leva à escassez e a um mercado negro com uma inflação muito maior. Eles passaram a viver há muito tempo na Argentina, e ainda segue vigente, mas em breve cairá, com o chamado cepo cambiário. Ou seja, o governo permite que esses importadores, eles comprem uma quantidade de dólar máxima. Pessoas físicas também podiam comprar uma quantidade irrisória de dólar por mês, acho que era coisa de 100 dólares. E, portanto, isso colocava um teto, não apenas no preço do dólar subsidiado, mas também na quantidade que eles poderiam comprar. E aí, mesmo assim, eles não tinham mais dólares. Lembra? No hay plata. Abertamente não tinha mais. É claro que se o Banco Central tivesse os dólares, entregasse aos importadores e eles liquidassem a sua dívida com os fornecedores lá de fora, tudo ficaria bem. Só que o Banco Central estruturalmente argentino não tem mais dólares. Portanto, as dívidas dos importadores com os fornecedores lá fora vêm crescendo brutalmente. Conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui, a dívida dos importadores ao comprar bens e serviços com fornecedores lá de fora, ela vinha se mantendo na casa dos 30 bilhões de dólares. Por isso aquela manchete que eu falei, em que aparecia aqui, e coloco novamente, em que ele fala, nessa primeira do lado esquerdo, falando que o governo estatiza a dívida privada por 30 bilhões de dólares. Veja que bate isso aqui. Novamente, ao olhar esse gráfico, desde 2017, a média em que se mantinha a dívida dos importadores com os fornecedores lá de fora era de 30 bi. Até que chegou ali em 2021, começo de 2022, essa dívida começou a crescer e hoje está na casa dos 60 bilhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro que estava até o começo de 2022. Se manteve durante anos crescente, mais ou menos estável ali em 30 bi e agora está mais do que o dobro. E por que realmente está mais do que o dobro agora e se manteve durante um tempo em 30 bi?
porque o governo conseguia, até aquele momento, ele estava conseguindo um mínimo de financiamento. Então ele pagava as dívidas de curto prazo e emprestava lá na frente para esses importadores conseguirem pagar os fornecedores. Ele ia rolando essa dívida. Agora, quando acabou o dinheiro, já no começo de 2022, naturalmente essa dívida começa a crescer porque os importadores não estão liquidando as suas negociações com os fornecedores lá de fora. Então, o que a gente vê estruturalmente aqui são os fornecedores que estão financiando as importações argentinas, ou seja, os vendedores externos financiam porque dão um tempo para os importadores pagarem, então no fundo eles estão financiando os importadores argentinos e os importadores estão financiando o Banco Central da República Argentina, ou seja, um dando tempo ao outro e ninguém recebe de ninguém, até que um importador se cansa disso, não mais forneça produtos e a gente vê mais uma vez a escassez. E obviamente é muito mais fácil culpar o maldosão vendedor lá de fora que não quer vender a Argentina, coitada, do que culpar e aceitar que tudo isso é reflexo de anos de intervencionismo, de colocação de preço teto e de travar um preço de uma moeda e de produtos e serviços que isso leva à escassez. Então veja essa escadinha de financiamento em que no fundo o importador está financiando a dívida do Banco Central ao dar pesos para o Banco Central, não receber os dólares naquele mesmo momento e sim recebe uma taxa de juros que está por volta de 130%, 140% ao ano, como eu falei no começo do vídeo. Ou seja, aí estão as LELIQs que eu expliquei, ou parte das LELIQs estão sendo financiadas pelos importadores, que dão seus pesos ao Banco Central, não recebem os dólares em troca e passa a receber uma taxa de juros, que essa dívida mais do que dobra e a dívida do Banco Central simplesmente se tornou uma bomba impagável. Então, essa dívida do Banco Central com os importadores e com os outros financiadores do Banco Central argentino nada mais é do que o resultado de suas políticas intervencionistas irresponsáveis ao longo dos últimos anos. E agora a bomba simplesmente explodiu. Por isso essa desvalorização do câmbio dito oficial que o Milei anunciou numa daquelas 9 medidas em que $1 passa a valer 800 pesos, portanto muito mais próximo de $1, 1.000 pesos, que é a cotação verdadeira na rua, essa desvalorização anunciada, ela tem como destino se aproximar das duas taxas, a taxa real na rua, para que daqui a pouco não mais exista esse controle de câmbio. Só que se ele simplesmente acaba, segundo ele, do dia para a noite, a moeda se desvaloriza ainda mais e a inflação vai explodir, como irá acontecer e ele mesmo vem falando isso. Aí que entra essa mídia irresponsável falando em estatização dessa dívida privada, a dívida dos importadores com o Banco Central, ou seja, com os vendedores lá de fora, em que tem como intermediário o Banco Central, e que é uma mentira. E vamos entender agora por quê. O Banco Central da República Argentina, ele tem o compromisso de entregar os dólares aos importadores em troca dos pesos. Eu, importador, chego no Banco Central argentino, falo, tenho pesos, quero isso em dólar para pagar o meu importador. Mas eles não têm esse dólar para entrega. Então, como fazer para cumprir com essa promessa de entregar dólares aos importadores se o Banco Central argentino continua sem dólares? Afinal de contas, o governo mudou faz menos de uma semana. E aí isso é uma medida de médio e longo prazo. O único caminho é buscar um financiamento de mais longo prazo para entregar esses dólares aos importadores daqui a algum tempo. E como que o governo estruturou esse financiamento de mais longo prazo? Pois bem, o governo argentino vai emitir bônus, títulos de dívidas em dólares, com vencimento em 2027, portanto um prazo de 4 anos, pagando taxa anual de 5% em dólar, para que os importadores possam comprar esses bônus, comprar esse título de dívida contra os seus pesos atuais. Então eu tenho meus pesos depositados lá no Banco Central, ou eu tenho meus pesos e eu preciso de importação, eu compro, em troca dos meus pesos, eu compro um título de dívida, um compromisso de receber os dólares em 2027, rentabilizando 5%
ao ano. Ou seja, eu dou meus pesos agora em troca de receber dólar lá no futuro a taxa de câmbio atual. Ou seja, a taxa de câmbio que é a nova oficial de $1 por 800 pesos. Dessa forma, os importadores estão também se protegendo de uma provável e possível desvalorização do peso ao longo do tempo. E já, talvez, se preparando para a dolarização dessa economia, já emitindo dívidas em dólar aqui com esses importadores. Portanto, eles estão travando uma taxa agora de 800, que essa taxa também está subsidiada, porque na rua está $1, 1.000 pesos, como eu falei, mas é um subsídio já muito menor do que o que estava antes da desvalorização de 54% da medida que eu anunciei aqui. Portanto, também tem essa proteção aos importadores de que eles receberão esse dólar daqui a 4 anos na taxa atual e não numa eventual e possível e provável desvalorização do peso ao longo do tempo, tá? Mas se a dívida vence no curto prazo com os fornecedores, com os vendedores lá de fora, como é que os importadores pagarão os seus fornecedores com esses títulos de dívida? Pois bem, esses títulos de dívida eles podem ser negociados no presente, sendo dados como garantia e conseguindo uma linha de crédito em dólar. Essa basicamente é a situação atual. É ideal? Longe disso. Mas é um caminho para evitar mais calote que se tornou tão corriqueiro na Argentina. É claro que isso está longe de ser ideal. É claro que ter uma taxa de câmbio controlada e subsidiada é o ideal. Eles estão no caminho de tirar esse controle todo e essa intervenção estatal, como muito bem vem falando nos últimos meses Javier Milei. Portanto, essas políticas intervencionistas que levaram ao Banco Central a não ter absolutamente nada, porque usou todo o dinheiro subsidiando, travando preços que levam a uma escassez brutal de produtos, serviços e de dólar na economia, agora cobra o seu preço. E o caminho achado foi gerar um título de dívida para que os importadores recebam lá em 2027, em troca dos pesos atuais, a uma taxa de câmbio subsidiada, o que, portanto, para eles também se torna vantajoso agora. É bem provável que o peso se desvalorize ao longo do tempo. E aí eles recebam o dólar lá na frente ou negociam esses títulos, conseguem os dólares no curto prazo e simplesmente começam a amortizar as suas dívidas com os importadores. É bom lembrar também que esse bond, né? Esse bono, tem vários nomes, esse título de dívida, os importadores só podem comprar no montante em que ele tem a dívida. Se ele tem uma dívida, digamos, de $100 mil, ele não pode comprar mais do que $100 mil desse título. Senão, vira um mercado de especulação e a ideia não é essa, é dar possibilidade de pagar os fornecedores para que o mercado comece a reinterpretar que a Argentina, de novo, está entrando num processo de cuidar das suas contas para que a torneira possa abrir de crédito e o mercado possa voltar a ter negócios mais pujantes. Portanto, isso não tem absolutamente nada a ver com uma estatização de uma dívida privada. O que está em jogo aqui é que o Banco Central da República Argentina receberá os pesos desses importadores no presente em troca de dólares no futuro. E não tem nada a ver que essa dívida será socializada entre os pagadores de impostos. De forma nenhuma, essa dívida será paga em dólar, numa cotação atual, assim como o Banco Central já tem essa dívida com os importadores. Quem vai pagar essa dívida é a mesma dívida, só que ela passa a ser dolarizada a 800 pesos por dólar. Então a mídia, que não entende absolutamente nada ou tem aquele são mau caráter, está mais uma vez desinformando como um todo. E claro, uma operação dessa há riscos, como tudo. A Argentina chegou nessa situação, não tem como não assumir riscos para sair dela. Veja, se de repente os importadores não conseguem pagar, ou o Banco Central da Argentina não consegue os dólares suficientes lá na frente daqui 4 anos, caso ele não venha dolarizar, esperemos que sim, isso vai se tornar uma corrente de queda do crédito. E aí, provavelmente, a situação se complicará ainda mais. É claro que toda essa operação envolve todo um risco, mas é risco muito maior a Argentina continuar no caminho que estava, que a bomba hiperinflacionária que jogou 50% da população abaixo da linha da miséria seguiria aumentando até chegar próximos a 100%.